Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queria pedir mais um pouco da sua atenção nessa noite e quero compartilhar com vocês um versículo aqui da palavra de Deus que se encontra em João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Antes de nós lermos esse versículo, convido você a orar mais uma vez, aonde você está. Fale com o Senhor, peça misericórdia na sua vida nesse momento, para que o Senhor fale mais ainda ao seu coração por meio desta palavra. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seu olho, peça para o Senhor falar com você. Senhor, eu peço a tua misericórdia nesse momento para as nossas vidas. Nós precisamos, ó Pai, do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da tua misericórdia em nossas vidas. Precisamos, ó Pai, muito do Senhor. Abra o nosso entendimento, abra o entendimento de todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, para que possam compreender, ó Pai, a mensagem do Evangelho. Eu peço que o Senhor possa nos orientar pelo teu Santo Espírito, enquanto lemos a verdade do Evangelho, para que assim, ó Deus, faça todo sentido em nossa mente e nós possamos compreender o que Jesus fez por nós e também o que nós precisamos fazer para receber a salvação que há em Jesus. Eu peço a tua graça, a tua sabedoria neste momento, em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra de Deus diz assim em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João não é o apóstolo João. Esse João é o João Batista. João Batista, ele era tipo um profeta, e ele recebeu uma tarefa desde antes dele nascer, de ser o precursor do Messias. Aquele que iria preparar o caminho do Messias para que ele chegasse e fosse identificado. Quando João Batista viu Jesus, e ele já vinha pregando que Jesus estava chegando, as pessoas já estavam nessa expectativa, mas quando João Batista viu Jesus caminhando em sua direção, ele apontou, provavelmente, não sei se apontou, né? Mas ele disse: olha, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode imaginar que provavelmente você deve pensar que há um profundo significado nestas palavras, sim ou não? Profundo significado. Quando João Batista usou essa expressão, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, há um significado muito profundo nessas palavras. Quando João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, creio que o judeu, lá naquela época que ouvia Jesus, talvez tivesse muito mais facilidade do que nós hoje para compreender esta figura. Porque o judeu, naquela época, estava acostumado com o sistema de sacrifício judaico. Quando o judeu pecava, era necessário apresentar um cordeiro como sacrifício pelo seu pecado. Então, era uma figura que o judeu entendia muito bem. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós passamos por várias passagens que contam como era feito os sacrifícios dos cordeiros para o pecado. Quando João Batista viu Jesus, ele falou: olha, esse é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. Não era o pecado de uma pessoa, não era um sacrifício por uma pessoa, era o sacrifício pela humanidade. Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu creio que João Batista estava falando da profecia de Isaías capítulo 53. Se você tem a sua Bíblia, abra por favor Isaías capítulo 53.
eu vou rapidamente pontuar aqui algumas coisas importantes a respeito desta profecia, para que você entenda a expressão de João Batista sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 1, diz assim: o profeta Isaías falando, uma profecia que a respeito da crucificação de Jesus, que iria acontecer muitos anos depois da sua vida, que se cumpriu em Jesus. Veja o que ele diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ou seja, Cristo teve um pano de fundo de vida muito humilde. Ele não era impressionante na aparência. Ele não era distinto de aparência do povo da sua época. Jesus não se vestia de uma forma diferente do que o povo da sua época se vestia. Jesus não tinha algo que o identificasse como alguém especial. Ele não era filho de um rei, ele não vinha de uma linhagem nobre, ele era do interior, ele era uma pessoa comum, ele não foi criado em meio à pompa, ele teve um nascimento muito humilde. Você conhece a história, né? Nascimento ali na estrebaria, no curral das vacas, dentro de uma manjedoura. Ele teve uma criação humilde, um lar de um carpinteiro, não havia nele nenhuma beleza que nos atraísse, nenhuma glória admirável, nenhum sinal que pudesse atrair as pessoas para ele. Ele foi apenas mais um jovem lá do interior, e agora estava ali sendo identificado como o Messias. Versículo 3 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Ou seja, Jesus viveu uma vida dura, difícil, até chegar à cruz. A vida dele inteira foi difícil. Um homem familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos por estima. Então, essa expressão, como alguém de quem os homens escondem o rosto, provavelmente esteja se referindo ao momento da crucificação, como nós vimos aqui em encenação, e também você já viu em alguns filmes, mas provavelmente Jesus ficou tão machucado, tão deformado, que algumas pessoas não conseguiam olhar para ele. Você já viu um acidente na BR, que uma pessoa machucada? Geralmente quem não tem costume, esconde o rosto, para não ver. Alguma coisa assim, a pessoa esconde o rosto para não enxergar. Então, provavelmente Jesus estava ali numa situação tão machucada, tão terrível, as pessoas escondiam o rosto. Então, versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então o versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O fato é que Jesus levou as nossas doenças, as nossas deformidades, tudo aquilo que há de errado em nós, tudo aquilo que está errado em nós,
tudo aquilo que em nós contraria a santidade de Deus, tudo aquilo que em nós não está de acordo com a santidade de Deus, Jesus morreu na cruz, levando as nossas deformidades, levando os nossos pecados ali na cruz. Aí diz assim, olha, quem estava ali vendo a crucificação, falou, olha, Deus está castigando esse homem, Deus está maltratando esta pessoa, mas nós pensamos que ele era culpado por tudo isso, que Deus estava castigando ele por causa da culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, que o dilaceraram, que o esmagaram ali na cruz. Ele recebeu o castigo, mas não o castigo que ele merecia, ele levou o castigo que nós merecíamos. É isso que esse texto está dizendo. Versículo 5 diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Interessante, porque isso é muito importante, eu queria que você prestasse bem atenção. É uma informação fundamental. Só há um jeito de você entender o que Cristo fez na cruz do Calvário. Só há um jeito de você captar a mensagem da cruz. Sabe qual é? Se você reconhecer que você é um pecador. Se você reconhecer que você é pecador. Porque se você não reconhecer que você é pecador, essa mensagem nunca fará sentido para você. E o Calvário sempre vai ser um teatro que você vai assistir de longe, mas nunca vai fazer parte dele. Veja o que diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E se você não reconhecer que você é pecador, ou seja, se você não reconhecer que tudo que Jesus passou na cruz, e antes da cruz, até a morte, é aquilo que você e eu merecíamos ter passado, por causa do nosso pecado. A Bíblia é clara em dizer que a condenação pelo pecado é a morte. Essa é a condenação pelo pecado. Mas talvez você possa dizer assim, pastor, eu não sou tão pecador assim. Eu não sou uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa tão problemática assim. Até você possa talvez dizer, concordo, que existem pessoas realmente más, que mereciam passar pelo que Jesus passou, que mereciam uma morte tão cruel, que mereciam ser espancados de toda forma, mas você talvez possa pensar assim, eu não sou assim, eu não sou uma pessoa ruim, na verdade, pastor, eu sou até uma pessoa razoavelmente boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu não sou uma pessoa assim que cometo assim pecados terríveis. Então eu não merecia isso de forma alguma. Ninguém faria isso comigo. Ninguém me mataria ou me condenaria à morte. Como uma certa ocasião fui pregar o evangelho para um amigo que conhecia muito meu pai, e ele falou assim, olha, teu pai era uma pessoa ruim e precisava mesmo de aceitar Jesus como Salvador, mas eu não preciso, porque eu sou uma pessoa boa. Olha, e quando uma pessoa pensa assim, e eu sei que muita gente pensa assim, eu sei que muitas pessoas pensam assim porque não entendem ou estão avaliando a justiça de Deus com base na justiça dos homens, com base naquilo que, é lógico que nem Isaías falou, ele falou assim, olha, eu sou
um pecador e vivo no meio de um pessoal pecador. É lógico que no meio de pecadores, talvez nós sejamos até relativamente bons, mas olha, quando nos comparamos com um Deus que é completamente santo, com o Deus que é completamente justo, com o Deus que nunca teve na sua eternidade nenhuma sombra de pecado. Todos nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Então, você precisa entender que todo pecado, olha, todo pecado é extremamente repulsivo para um Deus que é completamente santo. Todo pecado é completamente repulsivo para um Deus que é completamente santo. Por qual motivo você condenaria uma pessoa à morte? O que te deixaria tão indignado vendo alguém fazer? Imagine, por exemplo, assim, um negócio bem repulsivo, sei lá, uma pessoa espancando um bebê recém-nascido. O que você acha que essa pessoa iria merecer? Uma morte cruel, bem devagar, para sentir muita dor? Mas o problema é que nós avaliamos a nossa própria vida à luz da justiça humana, mas nós precisamos entender que estamos diante de um Deus santo. E Deus é santo, e por isso que todos os nossos pecados são extremamente repulsivos para Ele. Olha, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você acha que se existisse uma outra solução, se existisse uma outra forma, você acha que Deus não o faria, em vez de mandar o próprio Filho para morrer em nosso lugar? Será que não se existisse uma outra forma, se o negócio não fosse tão grave assim, será que Deus não, talvez pudesse salvar alguns por suas próprias justiças, alguns humanos que fossem melhores do que o outro? Mas não, a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão abaixo da linha do pecado, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós podemos pecar até através dos nossos pensamentos. Somos maus por natureza, fazemos coisas ruins, pensamos coisas ruins, falamos coisas ruins, temos intenções ruins em nosso coração. Jesus disse em João 8,32, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Deixa eu dizer, se qualquer coisa que lhe escraviza, qualquer coisa que te escraviza, qualquer coisa que te escraviza, é pecado. Porque se você pensa assim, fala, olha, em João 8, Jesus falou, quem comete pecado é escravo do pecado. Eles falaram, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Mas sabe, se você tem algo na sua vida que te escraviza, que é mais forte do que você é escravo daquilo, aquilo é um pecado na sua vida. Pode ser até alguma coisa que não seja um pecado para a maioria das pessoas, mas se aquilo te escraviza, você é pecado, você é escravo do pecado. Por isso que eu queria tentar aqui deixar claro a gravidade do negócio, porque às vezes nós olhamos a crucificação de Cristo do lado de fora, como um espectador. Estou vendo ali Jesus sofrer, alguns até se emocionam e choram, mas eu não quero que você olhe a crucificação como um espectador, eu quero que você olhe a crucificação como se você estivesse participando dela.
recebendo a condenação pelo teu pecado, recebendo a condenação que Jesus recebeu. Você fala, mas por que é tão grave assim? Porque Deus é santo, santo, santo. E Deus sendo santo, Ele não pode compactuar com o pecado de forma alguma. E o sacrifício de Jesus é para nos purificar do pecado. Versículo 5, no finalzinho ele diz, o castigo que nos trouxe paz com Deus, estava sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas feridas, por tudo aquilo que Jesus sofreu na carne, nós fomos curados da nossa inimizade com Deus. Versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você observou a palavra todos aqui? Quem está incluído na palavra todos? Todos. Você está? Sim. Todos nós nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Ele não se defendeu. Jesus passou por 6 estágios de condenação. 3 do tribunal judeu e 3 do tribunal romano. E em certa ocasião eles falavam assim, você não vai se defender das acusações que estão sendo feitas? Você não vai dizer nada em sua defesa? Olha as condenações, você vai acabar morrendo por causa dessas condenações. Mas ele não se defendeu. Por que ele não se defendeu? Porque ele não estava morrendo pelos seus pecados. Ele estava morrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava achando a condenação justa, porque ele estava fazendo um sacrifício pelo pecado. Faz sentido isso para você, sim ou não? 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Então, aqui está o que Jesus Cristo fez. É difícil falar desse texto sem pensar na gravidade de tudo isso, a necessidade de Jesus ter vindo ao mundo, a necessidade dele ter morrido na cruz, a necessidade dele ter feito o que fez. Mas eu quero voltar com você no versículo 1 de Isaías 53. Ele fala assim, olha, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, Isaías pergunta, quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o libertador do eterno seria assim? Olha, Jesus, ele foi identificado como Messias através de muitos sinais, de muitos milagres. No último versículo do Evangelho, penúltimo versículo do Evangelho de João, ele fala assim, se esses sinais foram escritos para que vocês pudessem crer, mas nem todos foram registrados, porque se fossem todos registrados, acho que nem o mundo todo caberia os livros que seriam escritos. Nenhuma geração da história da humanidade viu a ação de Deus tão claramente na terra como a geração de Jesus. Ficou tão claro para eles quem era Jesus. Mas Isaías pergunta, mas quem creu em nossa pregação? Interessante que muitos daquela geração ali não creram em Jesus.
Eles não acreditaram em Jesus. Eles não creram no sacrifício de Jesus. Eles não creram porque seus corações eram duros. Seus corações eram petrificados por causa das suas próprias religiões. E eu quero te chamar a tua atenção para dizer que o que eu estou falando aqui hoje, porque eu quero me colocar até no lugar de uma pessoa que ainda não é cristã, ainda não é crente, ainda não entregou a vida por Jesus. Às vezes a pessoa pensa assim, esses pessoal aí evangélico está sempre querendo me converter. Toda igreja que eu vejo é a mesma coisa, o pessoal quer me converter, o pessoal quer me fazer ir para a religião deles lá. Uma vez fui conversar com um rapaz, comecei a pregar o evangelho, ele falou, eu sei o que você quer. Falei, o que eu quero? Você quer me levar lá para a sua seita, né? Falei, mais ou menos. Aí você pode estar pensando assim, o pessoal está sempre tentando me trazer aí para a religião deles, tirar eu da minha religião e levar para a religião deles. E sei lá, tentar me batizar de novo, ou pior ainda, às vezes vão querer depois ficar cobrando o dízimo de mim. Mas deixa eu dizer uma coisa com muito carinho para você. Não é nada disso. Estou falando aqui de coração mesmo, não é nada disso. Tem nada a ver com religião. Tanto porque eu creio que Jesus, 2 pontos. Primeiro, todos são pecadores, todos precisam de salvação. A religião não salva, a igreja não salva, líder religioso não salva, praticar boas obras não salva, praticar ritos religiosos não salva. Só existe um caminho, é Jesus. Jesus falou, aquele que crer em mim será salvo. Aquele que crer em mim será salvo. Aquele que estiver em mim. Paulo disse, Cristo em vós é a esperança de ver a glória de Deus. Então, por favor, eu não estou aqui pedindo para você trocar de religião. Eu não estou falando para você que você tem que sair da religião A e ir para a religião B. E muito menos estou dizendo que aqui é o lugar da salvação, que essa igreja é a certa. Não. Eu estou dizendo que nós pretendemos pregar que Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou, hoje é o Cristo vivo, que tem salvado muitas pessoas dos seus pecados, possa também salvar a sua vida. Olha, meu pai era um homem muito religioso, mas ele não tinha salvação. Ele era escravo da bebida, do cigarro, da idolatria, do medo e de um monte de coisa. Ele leu o evangelho, ele conheceu Jesus, e a Bíblia diz, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Nós não estamos falando de religião, de trocar de religião, estamos falando de entregar o coração, de crer e confessar com a boca aquele que pode salvar, que é Jesus Cristo, o Cristo vivo. O Salvador daqueles que creem. É isso que nós pregamos. É isso que a Bíblia quer que você entenda. Essa é a missão que Jesus deu aos seus discípulos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer no evangelho, não crer no sacrifício de Jesus, será condenado. E sabe o que a palavra de Deus tem como promessa? Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna vem por meio de crer em Jesus. E lá em Atos capítulo 2 diz, se você crer em Jesus, você vai receber o dom do Espírito Santo. Que interessante, porque Jesus falou lá em João 16, ele disse assim, quando vocês receberem o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade, vocês vão entender todas as coisas. Porque as coisas de Deus se discernem
de uma forma espiritual e não de uma forma humana, intelectual. E se você convidar Jesus para entrar no teu coração, convidar Jesus para entrar na tua vida, convidar Jesus para fazer parte da sua vida, você confessar Jesus como teu Salvador, você vai receber como a promessa dele, você vai receber o dom do Espírito Santo, aí você vai entender todas as coisas, discernir todas as coisas, e você não vai precisar mais ficar preocupado com religião, com preceito religioso, com isso, com aquilo, porque o Espírito vai lhe guiar a toda a verdade. Quero fazer uma oração para nós encerrarmos esta mensagem, que foi a continuação aqui do teatro que foi dado hoje. Então, que você possa pensar um pouquinho, eu já entreguei a minha vida para Jesus? Eu quero que você pergunte para você mesmo e você responda para você mesmo. Eu já entreguei a minha vida para Jesus? Eu já orei confessando Cristo como meu Salvador? Eu já tenho a salvação que há em Cristo Jesus? Pense um pouquinho sobre isso. Pense um pouco sobre isso. Porque é tão profundo, é tão importante esta mensagem. O sacrifício de Jesus na cruz é algo tão profundo. E ele morreu em seu lugar. Você já confessou Jesus como teu Salvador? Eu creio que é um momento oportuno para nós podermos fazer uma oração agora. E orar se tem alguém aqui que quer tomar esta decisão hoje. Decisões são importantes na nossa vida. Decisões são fundamentais. Decisões mudam os nossos destinos. Jesus, quando andou na terra, ele convidou pessoas a tomar decisões. Decisões que mudariam a sua vida. Alguns tomaram a decisão de seguir Jesus, outros tomaram a decisão de não seguir Jesus. E você, que decisão toma? Quero orar por você nessa noite, se você gostaria de tomar essa decisão. Confessar Jesus como teu Salvador. Não estou falando para você trocar de religião, não. Estou dizendo que a salvação está em Jesus. Se tiver alguém aqui que gostaria nesse momento, enquanto a igreja ora, intercede, creio que o Espírito Santo paira sobre esta congregação, sobre nossas vidas, e você gostaria, pastor, ore por mim, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Queria que você levantasse uma de suas mãos, permanecesse levantada, eu vou orar por você. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje? Amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Pastor, ore por mim. Eu quero tomar a decisão de entregar a minha vida para Jesus. Tem mais alguém? Levante sua mão, onde você está. Pode levantar sua mão. Pastor, ore, amém, glória a Deus. Mais alguém? Pastor, ore por mim. Eu quero ser iluminado pelo Espírito Santo, eu quero receber o dom do Espírito Santo. Tem mais alguém? Pense bem, essa é uma oportunidade que talvez seja única na sua vida. Eu não quero te pressionar, não quero fazer você tomar uma decisão precipitada, mas eu quero te incentivar, porque, amém, glória a Deus, amém. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão hoje? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Pastor, ore por mim, pastor. Eu ainda quero tomar essa decisão. Mais alguém? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Eu vou orar agora e você que levantou a sua mão, coloque a sua mão no coração e repita essas palavras comigo. E se você não levantou a mão, talvez está com vergonha ou constrangido, mas quer tomar essa decisão, não é o seu levantar a mão que vai te salvar, mas é a sua fé em Jesus. Mesmo assim, se você quer nesse momento fazer essa oração, coloque a sua mão no coração e repita essa oração comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu confesso todos os meus pecados, confesso que eu sou pecador e por isso eu preciso do sacrifício da cruz na minha vida.
Ó Senhor Jesus, entra na minha vida, vem fazer morada no meu coração, me batiza com o dom do Espírito Santo e enche a minha vida com a tua graça, porque neste momento, Deus, eu entrego a minha vida para Jesus, estou entregando a minha vida para o Senhor. E esta oração eu faço em nome de Jesus, que agora é o meu Salvador. Amém. Se você fez essa oração, a sua vida agora é de Jesus. E com a iluminação que o Espírito vai te dar, você vai crescer nesta graça, cada dia mais. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer, meu Deus, por tua bondade, tua graça sobre cada um de nós. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é um Deus tão misericordioso, que em vez de nos condenar, justamente o Senhor nos salvou pela justiça que há em Cristo Jesus. E hoje, nesse culto de Páscoa, nós entendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja teu nome por todas as pessoas que se expressaram a Deus, falando que queriam entregar a vida para Jesus, e ó Deus, talvez até não levantou a mão, mas orou, e eu tenho certeza que a partir de hoje sua vida será diferente. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, graças ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.